A prisão de um advogado por filmar com o celular. Parece uma história simples, não é? Mas, e se eu disser que esse ato foi o estopim de um debate gigantesco sobre direitos constitucionais, história nacional e até a própria estrutura da nossa justiça? Vamos entender juntos como um simples vídeo de celular se tornou um verdadeiro campo de batalha entre cidadãos, militares e a lei. Para a gente entender essa história, vamos direto para o olho do furacão. Essa é a gravação que deu início a tudo. Um advogado, de dentro de uma base da Marinha, gravando a si mesmo e pedindo socorro. A coisa começa tensa. Pois é, esse pedido de ajuda já levanta a grande questão, né? Afinal, como é que uma filmagem com um celular, algo tão comum hoje em dia, termina com alguém preso e gera uma batalha judicial desse tamanho? A resposta, como a gente vai ver, está longe de ser óbvia. Então, vamos lá. Para entender essa confusão toda, a gente precisa voltar para o início de tudo. O dia era 13 de janeiro de 2025. É nesse momento que a história começa. O advogado Adriano Carvalho Rocha estava lá a trabalho. Uma tarefa de rotina, sabe? Ele só precisava entregar um documento para um cliente. Só que, segundo ele, os oficiais se recusaram a receber. E aí, diante do que ele considerou uma obstrução ao seu trabalho, ele fez o que muita gente faria. Pegou o celular e começou a gravar, para ter provas, claro. E é exatamente aqui que a história se parte em duas. É o mesmo evento, a mesma gravação, mas que dá origem a duas versões completamente opostas. De um lado, a do advogado. Do outro, a dos militares. Vamos dar uma olhada. Olha só o contraste. Para o advogado, ele estava simplesmente fazendo o trabalho dele, exercendo um direito. Para os militares, a história era outra. Ele estava filmando uma área de segurança restrita e desobedecendo a uma ordem direta. A mesma ação, vista de duas perspectivas que são como água e óleo, não se misturam. Com a prisão feita, a defesa entra em campo com o pedido de habeas corpus. E os argumentos? Os argumentos vão muito, mas muito além daquela simples filmagem. O coração da defesa é essa palavrinha aí, prerrogativas. O que é isso? Pensa assim, são proteções, direitos especiais que os advogados têm para poder trabalhar sem sofrer intimidação, para defender seus clientes de forma livre. Então, na visão da defesa, ele não estava só gravando, ele estava produzindo provas para proteger seu cliente, uma ação que, segundo eles, a lei garante. Mas a defesa não para por aí. Eles trazem um argumento que muda tudo de figura. A discussão sobre o prédio em si. A tese é a seguinte: aquele lugar não é só uma base militar, é um património histórico do Brasil. E se for isso mesmo? Bom, aí as regras sobre quem pode filmar e quem pode entrar mudam completamente. E para provar esse ponto, a defesa joga essa linha do tempo na mesa. Olha só, muito antes de ser um comando naval, o prédio já foi armazém do sal, já foi arsenal da Marinha, ele faz parte da história do Rio e do Brasil há séculos. O argumento deles é claro: um lugar como uma história pública tão rica não pode ser tratado como uma instalação militar secreta e restrita. E eles vão ainda mais fundo, buscando apoio na própria Constituição. O que ela diz? Que nosso património cultural deve ser promovido, divulgado, acessível. Aí vem a virada de chave. A filmagem, que para os militares foi um crime, para a defesa seria, na verdade, um ato alinhado com o espírito da Constituição de divulgar a nossa cultura. E quando o conflito principal parece bem claro, a defesa puxa uma carta da manga, uma verdadeira reviravolta. E se o caso todo tiver sido julgado pelo tribunal errado? Para a gente entender essa virada, precisamos conhecer uma figura, o juiz das garantias. Pensa nele como um fiscal de investigação. O papel dele é olhar tudo antes de ter uma acusação formal, para ter certeza de que a investigação está correndo de forma justa e que os direitos de todos estão sendo respeitados. É uma peça-chave para evitar abusos. E é aqui que mora o problema, segundo a defesa. O caminho correto, pela lei, seria o caso passar primeiro por esse juiz das garantias. Mas o que aconteceu na prática? O caso pulou essa etapa e foi direto para o Superior Tribunal Militar. É como se, num jogo, tivesse ignorado o árbitro de campo e ido direto para o Tribunal Superior. A defesa argumenta que isso invalida todo o processo. E olha, isso não é só um detalhezinho técnico, um juridiquês. É um questionamento muito sério sobre a própria estrutura do nosso sistema de justiça. Quem tem o poder de julgar o quê? A defesa está na prática dizendo que a decisão que foi tomada
simplesmente não tem validade. Certo, mas por que estamos falando tanto sobre a prisão de um único advogado? Por que esse caso importa tanto? Porque ele acaba funcionando como um espelho, refletindo questões muito maiores sobre o equilíbrio de poder na nossa sociedade. O que vemos aqui é uma verdadeira colisão de gigantes. De um lado, o direito de um profissional trabalhar contra a autoridade do Estado. O acesso público à história contra a segurança militar. A liberdade de expressão contra a necessidade de ordem. Não existem respostas fáceis aqui. No fim das contas, tudo se resume a uma pergunta que ecoa em democracias do mundo todo. Onde a gente traça a linha entre a segurança nacional e os direitos fundamentais de um cidadão? A forma como essa pergunta for respondida, no caso de um advogado com o celular, pode muito bem definir o tipo de sociedade que estamos construindo.